tem a passagem de uma abertura sem a diferença de nível. Então, quer dizer, ela fica na horizontal. Se ela vai ficar inclinada, a gente já vai chamar de rampa. E para isso, a gente também tem que seguir as recomendações da norma com relação à inclinação dessa rampa, tipo de material que vai ser construída essa rampa. Antes da erradura da rampa, que tem esses travessões aqui no piso da rampa. Aqui só são madeirinhas. Não precisa ter nenhum material específico para isso, não. São madeirinhas espaçadas para criar uma aderência nessa também madeira, que isso aqui provavelmente vai ser feito de madeira. Por quê? Porque dentro de obra você vai ter pessoas passando de um lado para o outro e vai ter muita poeira, muita areia. E essa areia na madeira, ela faz com que ela fique escorregadia. Então, para não escorregar, porque nessas rampas você pode estar andando sem nada na mão, como pode estar também carregando um carro de mão cheio de brita. Então, se tiver uma rampa sem esses antiderrapantes, provavelmente o funcionário ele vai cair e ele não vai conseguir subir com esse carro de mão, porque vai ficar deslizando na areia que tem aí. Mesmo que a gente até diga, então, vamos deixar uma pessoa ali varrendo o tempo todo. Mas não adianta, porque é da natureza da construção civil você ter ambientes cheios de areia, cheios de poeira e outros produtos. Só para vocês terem uma ideia, ontem eu fui fazer uma visita a uma obra e eles estavam fazendo uma limpeza num determinado andar. Primeiro era segundo andar. E o vento, o fato de estar varrendo e estar fazendo vento naquele momento, simplesmente eu tomei um banho de areia. Então, cabelo lavado, quase molhado, ficou daquele jeito, né? A gente volta e vai lavar de novo. E para as meninas, viu? Já sabe, olha, vai ficar com o cabelo molhado, utilizando o capacete, né? Tem que ter toda aí uma higiene para o cabelo não ficar com aquele cheirinho ruim, porque é assim. E você, Tati, já foi a alguma obra? Não, nunca fui. Não? Não. Então vamos lá. Vamos visitar para ajudar os nossos colegas aí nas perguntas? Tá certo. Diga Tem aqui aí. uma pergunta do Paulo Palmares. É o aluno Alexandre. A rampa com madeira no piso pode causar queda? Oi, Alexandre, tudo bem? Tem ninguém aparecendo aí não, né, Billy? Alguém conectado? Tem sapé? Pronto, depois eu quero dar uma olhadinha lá no pessoal. Mas vamos responder para o Alexandre e para os outros que também têm essa dúvida. Rampa de madeira, o que é que ele vai usar nessa madeira? É uma folha de compensado. Na obra a gente costuma chamar de madeirite, né? Só que madeirite acaba sendo uma marca. É uma folha de compensado. E ela vai escorregar se tiver algum material em cima dessa madeira. Se ela tiver lá limpinha, ela não escorrega não. Só que não é só o material que vai estar em cima, a areia que vai estar em cima dessa madeira, dessa rampa. Você também tem o calçado do trabalhador. Vai estar circulando por todo o canteiro, vai pisar numa areia molhada, a areia vai grudar entre as aberturas do solado e ele pode sim escorregar. Mas a partir do momento que se coloca esse antiderrapante, não tem problema. Veja só as recomendações para essa rampa ou passarela com relação ao antiderrapante. Veja aí nesse próximo slide. Aqui a gente tem, ó, fixadas no piso superior, né, não ultrapassar 30 graus, peças transversais, ó, espaçadas de 40 centímetros, no máximo, claro, para o apoio dos pés. Então, esses antiderrapantes, eles ficam, esses travessões aí de madeira, de no máximo 40 centímetros, que geralmente o pessoal coloca de 20 em 20 centímetros, para criar uma boa aderência para quem for passar por ali. Se for para trânsito de caminhões, né, você também pode precisar fazer colocar esses travessões para criar essa aderência. E para rampas ou passarelas para trânsito de caminhões, elas têm que ter no mínimo 40 metros de largura. Opa, que 40? 4 metros de largura, né? Para que dê para passar o veículo sem nenhum problema. E uma outra recomendação é que não deve existir ressaltos sobre o piso e essa rampa ou essa passarela. Vamos voltar para a foto. Mostra aí, Billy, um pouquinho. Você está vendo que essa parte daqui é o piso
e aqui ele está bem rente ao piso. A única diferença é o espaço da própria madeira, da própria folha de compensado, mas não tem nenhuma outra diferença de nível aqui. Na rampa, a mesma coisa. Na saída da rampa, também. Na passarela, não tem a diferença de nível, né? Tem que estar bem rente ao piso. Tem essa diferença de 1 centímetro, né? Um pouco mais de 1 centímetro, que é da madeira, mas não tem problema não. Não pode ter, é mais um outro obstáculo para chegar à rampa ou para chegar à passarela. Certo? Aí a gente termina. Termina porque tem muitas outras considerações que ainda precisam ser vistas nesse item de escada, rampa e passarela, né? Mas aqui a gente vai o quê? Passar um pouquinho mais para frente. Se vocês ainda tiverem dúvida, passa a pergunta aí para a Tati, porque agora a gente vai falar de um outro ponto muito importante dentro de obra, que é o transporte do trabalhador. A gente tem atividades aqui, que na cidade de vocês também deve ter, que não estão totalmente no centro da cidade, fica um pouco afastada. E às vezes, pelo número de funcionários que a empresa tem, ela prefere locar um ônibus, um outro veículo, para fazer o transporte desses funcionários ao mesmo tempo. Então, como é que a gente vai transportar o trabalhador? É desse jeito aí da figura, do slide, essa daqui, em cima do caminhão caçamba, todos os trabalhadores aqui solto, né? Colocaram uma coberta aqui, mas foi só para disfarçar, porque esse tipo de veículo, ele não pode ser utilizado para o transporte do trabalhador. Tá aqui, ó, o símbolozinho de proibido. Agora esse aqui não. Ônibus com cadeiras, cintos de segurança, refrigerados ou não, mas tem que ter um conforto. Não só o conforto, mas também o quê? Atender aos códigos de trânsito, serem autorizados para esse tipo de transporte. Para quem já leu o Código de Trânsito, ou quem tem aí carteira de motorista, sabe que não é qualquer veículo que pode ser um transporte de passageiro. E a pessoa que vai conduzir esse transporte, ele também tem que ter um curso específico para isso. Tem a habilitação normal, A, B, C, D, né, de acordo com o tamanho desse veículo, e tem um curso específico para transporte de passageiro, transporte escolar, transporte de cargas perigosas e transportes de emergência. Tudo isso determinado pelo Detran, com carga horária, tudo certinho. Então a gente não pode pegar qualquer pessoa, colocar para dirigir um ônibus, colocar qualquer caminhão para fazer transporte de pessoas, porque é proibido pelo Código de Trânsito o transporte em caminhões. E o que é que se faz nos locais onde você não tem a estrada construída para poder fazer esse transporte? Não tem via, não tem empresas de ônibus. Nesse caso, é até permitido aquele famoso pau de arara, né? O caminhão que é aberto, que transporta os romeiros, só que mesmo sendo um pau de arara, ele tem que seguir algumas recomendações. Agora, para isso, viu? Mostra aí, Billy, por favor. Tem que, assim, a empresa tem que mostrar que a cidade, que o local não tem nenhum tipo de condição de fazer esse transporte, que as vias são totalmente precárias. Então, ele pode usar um caminhão desse tipo, desde que esse caminhão seja adaptado. Como essa adaptação? Não é feito essa da figura anterior, não. É fechamento em toda a lateral. Você tem que colocar bancos para as pessoas se sentarem, cintos de segurança nesses bancos, cobertura. Veja como vai ficando complicado para a empresa quando ela precisa fazer construção em algumas regiões, em algumas cidades com pouca infraestrutura. Então ela tem que preparar esse caminhão para isso. É por isso que muitas vezes ela até prefere que o funcionário durma dentro do canteiro. Quando ela pega o funcionário da própria região, aí tudo bem. O transporte fica mais fácil, até de bicicleta o funcionário vai. Mas quando ele precisa levar
da cidade para essa outra área mais afastada, para uma área rural, eles preferem até montar o canteiro lá com alojamento, que vocês já devem ter feito aí o dimensionamento e postado hoje no AVA para poder fazer a verificação se vocês entenderam direitinho. Então, esse alojamento, ele ajuda até a limitar essa situação de transporte inadequado que pode ainda ter